Devo dizer que de todo o tempo, de ministério executado na casa de Deus, eu tive uma das semanas mais difíceis de toda a minha vida antes de um evento. Ao longo desses 37 anos acumulado de experiência pastoral, eu nunca vivi uma semana como esta. Muito difícil. E hoje, muito mais do que entrar num debate público sobre questões de ordem moral, o meu objetivo ao convidá-los para estar nesta última palestra da Teodoxa esse ano, acontece uma por mês aqui na igreja, geralmente entre os 2 primeiros sábados de cada mês. Mas meu objetivo aqui em levantar-me, fazer todo esse esforço e toda essa divulgação via internet e anúncio aqui na igreja, preparação adicional de uma semana pastoral que é sempre muito pesada, mas nestas 2 palestras que eu proponho fazer nessa manhã, eu gostaria que vocês interpretassem-nas como sendo um ato pastoral. Uma vez que já existe um farto material publicado na internet sobre o tema, e nada que eu virei a dizer aqui será uma novidade, exceto as interpretações históricas que eu faço a partir de algumas afirmações que se encontram nos livros indicados à leitura de todos os irmãos. Mas excetuando isso, o que sobra no fim é o ato pastoral de querer defender o rebanho, de querer defender a igreja de Jesus, de querer defender o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mesmo caminho, não é novidade a escalada histórica da própria ideologia de gênero e também dos movimentos intelectuais que se serviram na construção desse ideário de gênero no país, aqui no Brasil e no mundo. Um ideário que tem muito mais peso de teoria do que propriamente dito um fato científico comprovável. É uma teoria e não um fato científico que possa ser comprovado toda a ideia de construção dos intelectuais que engendraram malignamente essa ideologia que vem tomando conta primeiro do hemisfério norte e agora, mais tardiamente, o hemisfério sul. Portanto, o meu objetivo aqui com os irmãos nessa manhã não será o objetivo de inovar. Eu não espero dizer nada novo, mas o objetivo será de instruir em tom pastoral pais, jovens cristãos que estão sendo bombardeados de todos os lados pela mídia, pela escola e pelo meio acadêmico. A mídia tem livre trânsito de comunicação, não poderia, e como não podemos, impedir que redes de televisão criem histórias e as exponha via satélite para todo o Brasil. É impossível, meus amados irmãos, nós interferirmos no livre pensamento acadêmico sobre
a ideia de gênero, é impossível. Mas é ilegal que as escolas façam isso, visto que no ano passado o Plano Nacional de Educação não foi aprovado nem no Senado e nem na Câmara Federal. Nem no Senado e nem na Câmara Federal. Porém, em nosso país, especialmente se tratando de escola pública, dentro do contexto do ensino fundamental, quem tem o direito de fazer qualquer intervenção nessa área são os municípios. Então seria muito bom que você, como eleitor desse município, fizesse uma representação junto à Câmara dos Vereadores, uma vez que a ideologia de gênero não é um assunto que convence a maioria, mas apresentar uma representação popular junto à Câmara dos Vereadores do município, para que o Plano Municipal de Educação não incluísse o livre ensino ideológico de gênero. Inclusive, na segunda palestra eu vou expor um documento, vou dar o site para você baixar o documento, que é uma representação extrajudicial que você pode fazer junto à escola de seu filho, seja ela particular ou municipal, impedindo a escola de impor o ensino, tanto o ensino quanto exigências do ponto de vista transgênero aos seus filhos. Meu objetivo, mais uma vez, não é de inovar, mas talvez de mostrar caminhos e instruir em tom pastoral a congregação que vem sendo bombardeada pela mídia, pelas escolas e pelo meio acadêmico especificamente. E gente que pensa que teologia, que estudos acadêmicos, que exercício intelectual é coisa que enfraquece ou que rouba de nós a unção e a graça do Espírito, vai ter que refazer esta ideia, porque toda essa nojeira é desenvolvida nos meios acadêmicos. É uma pesquisa que nasce numa universidade e que vai ganhando força à medida que ela é exposta, que ela é traduzida em livros e artigos e colocadas e veiculadas nos meios de comunicação. Portanto, se você é como o ex-presidente Lula afirmou ser, apenas repetindo as palavras de Lula, que ele detesta ler, que ele tem preguiça de ler, sinto muito em dizer, você é candidato à próxima vítima. Vai ter que fazer um exercício diferente na vida, mudar hábitos, caso queira enfrentar de frente a ideologia de gênero. Porque se manifestar uma postura, amados irmãos, relaxada, preguiçosa, você vai ter surpresas, como muitas famílias evangélicas vêm tendo surpresas, quando o seu filho, um ser humano criado debaixo do teto de um casal, que diz temer a Deus e amar as Escrituras, de repente, surpreenda você com a ideia de que ele descobriu que é um homem em corpo de mulher, ou que é uma mulher no corpo de um homem. E esse discurso, essa máxima, é uma máxima alimentada pela ideologia de gênero. Então, mais do que nunca, os cristãos deste país, e deixe-me dizer que o meio católico romano vem sendo extremamente ativo no sentido de demonstrar junto ao rebanho de Roma os perigos dessa ideologia, enquanto lideranças evangélicas, seja por força de não formação,
seja por força do endosso que igrejas dão a pastores ignorantes que chegam a ficar atrás do púlpito sem saber o que na verdade estão comunicando, porque tudo que a igreja evangélica hoje deseja verdadeiramente experimentar é de uma experiência emocional. Pois um homem atrás do púlpito que seja capaz de gritar e manipular, é disso que o povo evangélico vem se alimentando. Então existe uma fragilidade do ponto de vista intelectual da liderança evangélica nacional, e essa fraqueza está representada não apenas nos pastores de igrejas de periferia, mas também nos seus principais líderes, que vêm se mantendo completamente calados, sem nenhuma intervenção para ajudar o rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e proteger as famílias, saindo armado de cajado e vara para o meio da sociedade, para proteger as ovelhas de Jesus. Então, deixe-me colocar para você aos poucos, para que você possa digerir tudo que você ouvirá. Primeiro, vamos fazer uma rápida definição. O que é ideologia de gênero? Por vezes, quando eu me refiro ao tema, grande parte das pessoas, como talvez essa manhã aqui na igreja, uma boa parte dos pais não sabe do que se trata. Uma boa parte de adolescentes e jovens não sabe ao certo do que se trata. E uma boa parte dos alunos do ensino fundamental são capazes de ouvir falar do tema, ser pressionado na escola com respeito ao assunto e acabar por interiorizar o assunto sem nenhuma capacidade crítica de dizer que talvez não seja assim, pelo menos colocar um talvez na história. Nós temos sérios problemas no Brasil com analfabetismo, problemas maiores ainda com um analfabetismo funcional, que são as pessoas que imaginam não ser analfabetas por saberem ler e escrever, juntar o som de fonemas, mas sem nenhuma capacidade de fazer uma leitura crítica daquilo que leem ou daquilo que ouvem. Somos um país fácil de ser dominado. Quem fez prova para o Enem e estudou o descobrimento do Brasil, sabe que esse espírito de colônia ainda se mantém no brasileiro, até hoje está inserido dentro do brasileiro. Primeiramente, com as grandes descobertas feitas por Portugal, porque naquela altura, naquele século, vamos dizer, no nascer do século XVI, os grandes, final do século XV, início do século XVI, os grandes descobrimentos dividiram o mundo entre Portugal e Espanha. Alguém já deve lembrar aqui, se fizer uma busca na sua mente, lá atrás, numa aula de história, ainda no ensino fundamental, vai se lembrar de ter estudado o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras ao norte, a leste e a oeste de Tordesilhas, desse paralelo de Tordesilhas. Assim sendo, temos uma memória histórica muito ruim, uma capacidade crítica péssima para julgar aquilo que ouvimos, e vamos ouvindo todo esse debate, abrindo a boca e dizendo assim: onde este mundo vai parar, enquanto temos crianças crescendo debaixo do nosso teto. Mais tarde, quando a casa cai, o lamento gira em torno de onde foi que eu errei, e talvez um dos pontos que você vai precisar rever é que talvez tenha errado no fato de não buscar entendimento e conhecimento a respeito do tema. Mas ideologia de gênero
é um conjunto de ideias que prega a diferença entre os termos sexo e gênero. Nós, na maior parte das vezes, quando ouvimos as duas palavras, não sabemos identificar quando se está falando de sexo ou quando se está falando de gênero. Os idealizadores e defensores atribuem ao termo sexo uma definição puramente biológica, ao sexo anatômico, à construção biológica do ser, enquanto o termo gênero ao papel social que aquela pessoa pode assumir na sociedade. Por isso você vai encontrar quem defenda a existência de 16 tipos de modelo sexual. Encontra até quem multiplique isso a 32 tipos de manifestação relacionada à sexualidade. Então, sexo é biológico e gênero é sociológico. Essa é a ideia. Você pode ter nascido com um sexo biológico masculino, mas sociologicamente se definir como uma mulher. Ou pode ainda ter nascido com o sexo biológico feminino e se ver como homem, e viver a vida e desenvolver papéis no campo social como se fosse um homem. A princípio, quando nós ouvimos falar sobre assuntos dessa natureza e da maneira como é colocado, não assusta tanto. Até podemos, lá no cantinho do cérebro, no lado direito do cérebro, que é o lado cognitivo, é o lado mais racional do cérebro, o lado esquerdo é o lado criativo, mas lá no cantinho direito, você admitir que talvez isso seja possível, dado ao fato de que você tem um amigo, um parente, que faz parte de algum movimento de libertação, algum movimento de minoria LGBT, que você aprecia por se tratar de um ser humano educado, cortês, gentil, e que tem e que faz as suas escolhas. E eu digo que se tudo isso ficasse apenas na escolha individual de cada um, não seria necessário que eu viesse a público convidar pessoas e a minha própria igreja para ter um encontro numa manhã de sábado para discutir o tema. Isso ficaria no âmbito da vida particular de cada um. Mas esse não é o ideal daqueles que defendem a ideologia de gênero. Eles querem tomar de assalto o país. Eles querem tomar de assalto a cultura. E querem impor às crianças um ideário onde as crianças sejam capazes de ver a identificação sexual e classificá-la como preconceituosa ou não preconceituosa. Aí, quando vai mexer na vida de outras pessoas, especialmente na vida das nossas crianças, saindo do ponto de vista particular, da vida privada, para entrar do ponto de vista da vida pública, então nós temos todo o direito de fazer uma crítica pública, uma crítica dos trabalhos acadêmicos que são escritos e apresentados, e precisamos, acima de tudo, ter capacidade intelectual de fazer a crítica. Caso contrário, nós engoliremos este e outros sapos que virão inteiros e não discutiremos. Pierre-Henri Castel, e essa afirmação eu tirei da Revista Brasileira de História, volume 21, número 41, publicada em São Paulo em 2001, disse o seguinte: o transexualismo é uma síndrome complexa cuja inserção na patologia foi, afinal de um processo aqui retraçado, colocado em questão com maior ou menor sucesso. Caracteriza-se
pelo sentimento intenso de não pertença ao sexo anatômico. É o cara que olha para baixo, se vê do sexo masculino e entende que não pertence a esse universo da masculinidade. Ele gosta mais de se vestir de uma forma diferente que os homens na sua maioria vestem. Ele tem um jeito diferente de falar, ele tem um jeito diferente, inclusive, de interpretar a vida. E relaciona isso, meus irmãos, com transexualidade. Eu fiz aqui algumas reflexões para tentar estabelecer cronologicamente esse fenômeno da transexualidade. E confesso aos irmãos que nos meus estudos, feito a respeito do assunto, eu não encontrei uma unanimidade de quem disse o que primeiro. Mas, quando a gente começa a ler os trabalhos, quando a gente começa a entrar nesse âmbito acadêmico, esse âmbito da cátedra universitária, e começamos a ler os trabalhos desses caras, a gente começa a entender mais ou menos a linha de pensamento e começa também a desenvolver elementos críticos no nosso coração e na nossa vida. Eu reputaria a esse senhor, Lewis Henry Morgan, nasceu em 1818, morreu em 1881, como o grande pai, não somente da ideologia do gênero, ou pelo menos ele plantou a semente da ideologia de gênero, como também de movimentos políticos sociais que aconteceram logo no início do século XX. Um deles, esse ano que está ainda em curso, comemorou-se 100 anos da chamada Revolução Bolchevique, ou ainda da Revolução Russa, que aconteceu em 1917. E devemos a esse americano, por estranho que seja, que desenvolveu uma teoria chamada evolucionismo cultural, onde ele divide a sociedade em períodos, em pelo menos 3 períodos. Ele diz que a humanidade, vivendo em sociedade, passa necessariamente por 3 grandes períodos: o período da selvageria, o período da barbárie e o período da civilização. Por incrível que pareça, esse texto de Lewis Henry Morgan foi usado por Karl Marx na evolução daquilo que ele chama a sua teoria marxista. Marx leu Morgan, bebeu dessa fonte, e ele acreditava sinceramente que o socialismo era o ponto final da evolução civilizatória da humanidade. Começa aí, uma palavra aqui, uma palavra ali, algo que é dito aqui e ali, e as pessoas vão lentamente se locupletando de teorias e de afirmações que não podem ser comprovadas. Embora Morgan tenha passado a maior parte do seu tempo como uma criança adotada por índios iroqueses nos Estados Unidos, e desenvolveu toda a sua teoria e toda a sua pesquisa junto a comunidades indígenas. E muita gente faz referência a Lewis Henry Morgan como aquele que abriu o caminho no mundo acadêmico para o desenvolvimento e implantação da ideologia de gênero. Ele abre o caminho com sua teoria de evolucionismo cultural. Morgan comparou a história humana a da evolução das espécies, que é uma teoria que nós estamos mais familiarizados, chamada teoria da evolução, que foi redigida por Charles Darwin. Ele também fez uso dessa mesma corrente de pensamento, da mesma lógica, para dizer que também a humanidade obedecia a um critério de evolução.
saindo da selvageria, passando pela barbárie e entrando depois em processos evolucionistas da cultura. Esse Lewis Henry Morgan também inspirou, por exemplo, esse livro, um livro escrito por Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E o desmonte da família, do ideal de família nuclear, é defendido abertamente nesta obra em nome de uma pseudo-evolução social. Engels defende nessa obra a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que é preciso haver uma evolução social. E a família é o principal obstáculo para essa evolução social, uma vez que a família, à luz do pensamento de Engels, a família é a primeira propriedade privada que um homem tem. Quando o homem tem uma família, ele tem mulher e filhos que trabalham na terra, que desenvolvem a terra a fim de conquistar lucro e riqueza. Portanto, Engels combate a família ou a ideia de família nuclear, como ele combate qualquer propriedade privada. E vai nascer aí essa ideia de que família tem que ser destruída para que um ideal sociopolítico seja estabelecido. E a gente pergunta, por que a família tem a ver com isso? Tanto Engels quanto Marx entendia que esse modelo patriarcal de família, expresso nos marcos civilizatórios do mundo judaico-cristão, tornava o homem dono de terra, tornava o homem dono de sua mulher, tornava o homem dono de seus filhos, revelando assim, na ótica dele, a primeira grande propriedade privada a ser desmontada. A família, voltando ao trabalho de Morgan, a família é um elemento ativo, nunca permanece estacionária, mas passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a sociedade evolui de um grau mais baixo para outro mais elevado. Os sistemas de parentesco, pelo contrário, são passivos. Só depois de longos intervalos registram os progressos feitos pela família e não sofrem uma modificação radical, senão quando a família já se modificou radicalmente. Então precisamos entender que nós vivemos numa cultura, especialmente aqui no Brasil, da década de 60 para cá, onde as escolas e universidades começaram a ser tomadas, sequestradas, e o pensamento que hoje prevalece no mundo universitário é um pensamento marxista. Nós precisamos entender que estamos sendo cooptados para simplesmente desvalorizar a família, e é por isso que hoje nós vemos tantos divórcios, especialmente com um fenômeno que nós não compreendemos entre cristãos. Cristãos estão se separando, e não é por uma incompatibilidade de gênero, é por causa exclusivamente do enfraquecimento da importância da família nuclear, que a cultura vem, de alguma forma, implantando dentro da gente. Karl Marx dizia, o mesmo acontece em geral com os sistemas políticos, jurídicos, religiosos, atenção aí, e filosóficos. É que esse movimento cultural marxista não quer somente destruir a família, ele está também, ou tem também em mira, a evolução daquilo que eles chamam de religião. E outro dia, um cidadão aí do movimento LGBT veio a público, gravou um vídeo, portanto eu vou citar um tema público, eu só não vou citar o nome do indivíduo para não haver problemas com a justiça mais tarde, quando esse áudio estiver correndo aí de mão em mão. Mas ele veio a público sugerir morte aos cristãos.
Ele veio a público sugerir que a Bíblia Sagrada não fosse mais um livro de venda livre, até que o seu texto fosse revisado à luz de uma religião de vanguarda. Se você observar como a igreja se comporta em ambientes onde o socialismo e o comunismo vem sendo a principal espinha dorsal daquela sociedade em particular, você vai ver que a igreja não existe nesses países. A igreja não existe na Coreia do Norte. A igreja que existiu na Rússia, nesses 100 anos de existência, meus irmãos, da Revolução Russa, é uma igreja que come na mão do Estado. A mesma coisa acontece com a China. É uma igreja cooptada por ideais culturais do marxismo e do socialismo. Pastor, mas o que isso tem a ver com a ideia de gênero? Eu vou chegar lá. É que a gente precisa acompanhar os desdobramentos históricos e filosóficos para percebermos como chegamos hoje no século 21, acreditando que homens são mulheres que habitam o seu corpo, ou que mulheres são homens ou mulher, ou seja, são pessoas do sexo feminino habitando um corpo masculino. A ideia vem de longe, e o ideal há sempre diante dos seus olhos, porque um dos marcos da revolução marxista, da revolução bolchevique, vamos tomar o mundo, nem que isto leve a vida inteira, a minha e a da outra geração. Essa é a ideia. Portanto, a ideia que Marx desenvolve a partir lá do trabalho do Morgan é que a sociedade evolui à medida que o sistema político, o sistema jurídico e o sistema religioso e filosófico evoluem juntos. E é por isso que nós temos o Supremo Tribunal Federal que nós temos, comendo na mão do Estado, lutando por uma causa bem maior do que uma sigla. Eu não sei se vocês souberam, mas ontem o ministro Gilmar Mendes emitiu um habeas corpus e tirou esses homens que fazem parte da máfia da passagem de ônibus no Rio de Janeiro, tirou essa gente da cadeia. É um Supremo Tribunal Federal comprado. Os políticos estão comprados, os religiosos comprados estão. Eu não vou contar histórias que vocês amanhã podem acabar por repeti-la sem os detalhes que eu vou contar aqui. Mas já fomos muitas vezes procurados para embarcarmos nessa canoa política furada desse modelo de evolução de uma sociedade e fechamos as portas para isso, porque o que uma igreja precisa legitimamente tratar é das escrituras sagradas e julgar os desdobramentos da cultura e da sociedade à luz da mesma escritura. No decorrer do tempo, apareceu em cena esse cara aqui chamado John Money, um psicólogo, sexólogo, autor especializado em pesquisa de identidade sexual e biologia de gênero. Esse cara aqui, junto com uma outra figura que vou mostrar um pouco mais à frente, foi um dos primeiros a defender essa ideia de gênero e colocou em prática a sua ideia numa pesquisa desastrosa que vocês podem ouvir, ver o vídeo na internet, no YouTube. Um caso que ficou conhecido no Canadá como o caso João e Joana. Era uma família de canadenses cuja mãe deu à luz a dois meninos gêmeos.
Mas aconteceu um problema, os meninos nasceram com um problema de fimose. Um problema muito comum, aliás, o judeu não sofre de fimose desde o tempo em que a nação de Israel foi estabelecida e constituída, porque cortaram o prepúcio do menino, a pele que cobre a glande do pênis. Era uma prática antiquíssima, feita naquela época com instrumentos de corte medievais, antiquíssimos. E nunca houve, ou pelo menos não se tem na história bíblica, um caso onde nós possamos acabar por reconhecer que o menino tenha perdido o seu órgão sexual, ou que a nação de Israel tenha sido destruída por infecções oportunistas, porque estas cisões eram feitas, meus amados irmãos, de forma muito rudimentar. Mas na operação de um dos gêmeos, o pênis do menino, de um dos meninos, foi cauterizado. O garoto perdeu praticamente o membro masculino, perdeu o órgão. Os pais ficaram muito chocados, os pais ficaram muito tocados com o que aconteceu. Você pode ver o vídeo todo, você pode assistir todo o vídeo no YouTube, está lá. Muito simples, disse o professor John Money. Os pais descobriram a pesquisa de Money, levaram os dois meninos até o professor, e ele deu uma solução muito rápida: vamos criar esse como homem e esse como se fosse uma mulher, porque afinal gênero é um papel social. Ele já estava comendo dessa ideia. Gênero é um papel social. À medida que aquele menino vestido de menina foi crescendo, os pais notavam que ele tinha um vigor que superava o de muitos meninos da vizinhança. Os pais notaram que ele tinha uma postura de liderança e que gostava de brincar com força, com domínio, com luta. O menino gostava disso. E o menino foi crescendo, os hormônios foram tomando lugar no menino, e o caso ficou extremamente difundido e insustentável para o pai e para a mãe continuar a vestir de menina aquele menino, especialmente quando ele começou a crescer pelos, engrossar a voz e coisas desta natureza. O que aconteceu, para encurtar a história e não ficarmos parados aqui, é que esse menino que teve o pênis cauterizado e sob a sugestão do professor John Money, criado como se fosse uma menina, esse menino, chegando no entorno dos seus 30 anos, se suicidou. Sendo um dos casos mais graves contra a ideologia de gênero, que já foi documentado no século 20, 21. Esse mesmo John Money, meus irmãos, o homem tinha uma mente realmente patológica. Eu encontrei uma afirmação dele em inglês e passaria batido sobre essa afirmação se não conhecesse bem a língua. E ele disse, traduzindo: se eu visse o caso de um menino de 10 ou 11 anos de idade que se interesse intensa e eroticamente, se sente intensa e eroticamente atraído por um homem nos seus 20 ou 30 anos, se o relacionamento fosse mútuo e o envolvimento sexual entre eles fosse totalmente mútuo, então eu não o chamaria de forma alguma de patológico. O que ele está fazendo? Pavimentando o caminho da pedofilia. Começa na ideologia de gênero e vai abrindo e diversificando a aprovação de todas essas taras.
Uma terceira personagem que aparece muito ligada ao feminismo radical é Simone de Beauvoir, uma líder feminista, filósofa e sexóloga. Ela é, na verdade, um grande ícone do pensamento filosófico feminista e suas ideias estabelecem um profundo diálogo com o existencialismo de Sartre, porque ela foi, na verdade, amante de Jean-Paul Sartre. Sartre defendia a liberdade, a autenticidade de cada ser humano como essencial, não obstante a angústia de tal liberdade ou que tal liberdade pudesse trazer. São as escolhas de cada homem, diz Simone de Beauvoir, que definirão a sua essência e poderão afetar o próprio mundo. Ou seja, em vez de aceitarmos os valores prontos da igreja, olha aí, aparece a igreja no cenário, porque a igreja é pregadora e ela é guardiã da teologia da criação, onde nós sabemos que Deus os fez homem e mulher com vocações distintas ao sexo anatômico. O homem tem uma vocação masculina, a mulher uma vocação feminina. Então ela escreve no tom e chega ao ponto de afirmar que mulher não se nasce mulher, torna-se mulher. Portanto, mulher não é, na verdade, definida pelo sexo anatômico, mas torna-se mulher. E isso vai levar a mulher na luta por igualdade de direitos, que foi uma luta justa. E primeiramente essa luta tratou do sufrágio. As mulheres só queriam ter o direito de participar das decisões de uma sociedade. Elas queriam o direito de votar. Mas baseado nesse movimento, hoje evoluiu ou involuiu para que nós possamos chamar de feminismo radical, onde as mulheres não querem ser tratadas como coitadinhas. Mas esse tratamento de coitada chega ao ponto da mulher se impor acima da vocação que ela recebeu, endossando um ideal que nasceu na cabeça de gente louca. Isso é uma louca. Essa loucura está espalhada por aí. Nossos filhos estão na faculdade comendo dessa loucura, bebendo na fonte da loucura, estão sendo cooptados pela loucura. E o que acontece? Temos uma sociedade melhor? Não, temos uma sociedade mais agressiva, mais egoísta, temos uma sociedade mais violenta, temos uma sociedade mentalmente doente. Por quê, pastor? Porque os consultórios psiquiátricos estão superlotados de gente com a cabeça doente. E nós podemos adoecer comprando ou bebendo na fonte dessa loucura. Um grande nome responsável pelo desenvolvimento da ideologia de gênero é o nome de Robert Stoller, especialmente depois que ele escreve o mais famoso dos seus 15 livros editados, que é Sexo e Gênero. O que o livro Sexo e Gênero trata? De que sexo é nada mais, nada menos do que uma identificação biológica, mas é o gênero que define-nos dentro de uma sociedade. Ele vem endossando o passado, das teses passadas, e vem trazendo um documentário dentro de uma sociedade talvez mais protestante do planeta, e você vai descobrir que a academia acaba por influenciar sociedades inteiras, independentemente de sua tradição. E ele escreve sobre sexo e gênero. Robert Stoller foi um professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em Los Angeles, conhecida nos Estados Unidos como UCLA. Ele era um
foi porque ele morreu em 1991, foi um homem de larga ênfase, de largo treinamento, que expôs artigos e trabalhos no campo da psiquiatria, defendendo a questão de gênero. Bebendo na fonte de Stoller, nós temos hoje o principal nome da ideologia de gênero no mundo, que deu um bafafá, porque ela foi proibida de entrar aqui no Brasil, num ato de enorme resistência dos brasileiros, chamado Judith Butler. Judith Butler foi a inspiradora daquilo que ficou conhecido aqui no Brasil como a exposição do Care Museum, aquela famosa exposição do Santander, que todo mundo ficou chocado. Ela é, na verdade, a maior articuladora da chamada teoria Care, que a gente ouve, a gente pensa que vê uma palavra grafada com 2 S e muito semelhante foneticamente com o nosso verbo querer, que é a mesma coisa. Não, quer é uma palavra inglesa, utilizada, meus irmãos, entre os anglofônicos, entre os países que falam a língua inglesa. Ela é uma palavra criada a partir de uma rua que havia em Londres, onde naquela rua vivia-se vagabundos, prostitutas, gente à toa, gente de gosto sexual duvidoso, vamos dizer, que todo aquele gênero de pessoas que viviam à margem da sociedade iam buscar refúgio na rua Care. E essa palavra ficou, por conta disso, conhecida como uma palavra que definia esse monte de gente que anda à margem da sociedade. Mas ela foi usada pela primeira vez, meus irmãos, quando Oscar Wilde foi preso. Essa palavra foi usada primeiramente com uma tradução chula da palavra homossexual. Eu não posso dizer a palavra do púlpito, nem mesmo fora do púlpito, eu não falo esse gênero de coisa, mas vocês podem imaginar o que seja. Então, ela é a principal articuladora dessa chamada teoria Care, que teve aqui no Brasil, como um dos seus introdutores, o braço de uma forte organização financeira, que é o Banco Espanhol Santander. Houve um movimento enorme no Brasil. Num único dia, mais de 100 mil correntistas fecharam suas contas no Santander, porque todos esses movimentos têm um financiamento pesado por trás. Nós temos crentes na igreja que discutem o dízimo. Nós temos gente na igreja, nascida na igreja, que discute, meus irmãos, a veracidade e a sustentabilidade da ideia do dízimo. Enquanto nós temos conta em bancos que vão lentamente sugando com lucros astronômicos a cada ano. Os balanços dos bancos demonstram um lucro enorme, e o nosso dinheiro está indo para o bolso dessa gente que está financiando a ideologia de gênero, para que nossos filhos sejam enredados por ideologias dessa natureza. A gente não discute isso. É triste. Mas a quem serve essa ideologia? Esta ideologia serve primeiramente a modelos políticos que se interessam pela destruição da família nuclear constituída. Porque se a família nuclear for destruída, pensam eles, as pessoas ficarão mais vulneráveis e se submeterão com maior facilidade às declarações autoritárias de qualquer regime.
Essa ideologia serve ao movimento feminista radical, sim, que tira as mulheres do seu núcleo familiar, que rouba das mulheres, talvez, aquilo que a Bíblia chama de sua missão, que é a missão da maternidade. Você não é mãe por força única e exclusivamente da biologia e da natureza. A Bíblia diz que isso é missão da mulher, ser mãe. E qual é o discurso das jovens nos dias de hoje? Elas casam, mas não querem ser mães logo, querem esperar. Outro dia, visitando parentes em Campinas e visitando a casa de uma prima, sua filha, com 26 anos de idade, disse para mim que ela quer casar, mas não quer ter filhos. São frequentadores de uma igreja, são membros de uma igreja e não sabe de onde vem esse pensamento lá das profundezas do inferno, trazer a ela ou roubar dela talvez a maior de todas as alegrias de uma mulher, que é a alegria de gestar, que é a alegria de ser mãe, que é a alegria de pegar na sua cria, de colocar junto ao seu seio, apertá-la ao peito e dizer: é minha filha, é meu filho. Então dizia a menina para mim, com todo o discurso feminista radical exposto ali na minha frente, Judith Butler discipulando ela, e ela sem saber por quem estava sendo discipulada. Ela disse: eu não quero ter filhos. Eu disse: mas menina, onde você aprendeu tamanho egoísmo? Ela disse: não, tio, eu quero cuidar da minha vida, eu quero me amar. Está lá a matriz pecaminosa humana expressa numa declaração aparentemente de vanguarda, numa declaração contemporânea: eu não quero ter filhos. Os casais demoram uma eternidade para ter filhos. Houveram alguns casais aqui da igreja que eu ameacei: ou tem filho ou recebe carta de exclusão, vai cantar no outro terreno. Eu tive que empurrar para casar e depois tive que empurrar para ter filhos, para tentar de alguma forma fazê-los contestar essa cultura egoísta, essa cultura orgulhosa. Então, a ideologia de gênero serve ao movimento feminista, porque se você abraçar a ideia de que é um homem num corpo de mulher, e aderir ao lesbianismo, você não vai ter filhos. E essa sociedade sem novos nascimentos interessa a quem também? Essas perguntas são fundamentais para você desenvolver um pensamento crítico sobre o movimento. Terceiro, essa ideologia serve ao chamado movimento LGBT, que se impõe pela exposição pública da sua agenda, com especial destaque à pressão pelo direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque se pessoas do mesmo sexo se casarem, elas não terão filhos. E você vai cavando e cavando e cavando e cavando, e vai lentamente descobrindo quais são os interesses por trás da ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero ainda serve àqueles que querem exterminar a igreja. O discurso da fé. Por quê? Porque o discurso da fé bíblica, é o único discurso que põe em xeque essas teorias, que faz essas pessoas pensarem duas vezes. Ela é uma ideologia que serve aos que anseiam por uma sociedade sem Bíblia, posto que é a Bíblia que os lembra de seus pecados. Serve aos que desejam apagar da memória humana os valores bíblicos herdados na construção da civilização judaico-cristã. Serve ainda aos que desejam destruir e desarticular toda e qualquer ideia de pertencimento familiar.
Exterminar a igreja não é exterminar toda a religião. Preste bem atenção. Exterminar a igreja é exterminar a piedade, é roubar de nós aquilo que indica que somos fiéis ao Deus dos céus. É tirar de nós todo o vínculo bíblico e colocar no lugar um pensamento, uma ideia, um conceito que não pode ser sustentada nas Escrituras, de modo que nós nos tornemos um sal sem sabor. Querem ouvir? Eles têm conseguido. Você pega hoje, ontem a Lourdes me ajudando aí, sem saber, num laboratório para esse fim de semana aqui na igreja, ela abriu uma infinidade de vídeos de cultos que estavam acontecendo ao vivo, simplesmente para entender a liturgia dessas igrejas. E o que você encontrou foi uma liturgia vazia, hinos vazios, mensagens descontextualizadas com a palavra de Deus e muita diversão. Então, o movimento está conseguindo. Quando você vem para a igreja para se divertir, quando a juventude quer uma ambiência na igreja que faça-os lembrar de uma boate, desliga as luzes, ilumina-se com vários fachos azuis, vermelhos, laranja, cor-de-rosa, e a gente vai engolindo isso sem se perguntar por quê. Por quê? Porque o testemunho da verdadeira igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, está sendo perseguido. E esse espírito anticristo que há no mundo está conseguindo, com algum sucesso, roubar da igreja a piedade, a alegria da reunião pública e mais, roubar da igreja o interesse pelo culto cristão sério. É que a gente quer transformar a igreja numa verdadeira pista de dança. Tem igreja aí fazendo trenzinho em culto de jovem. Portanto, esse modelo de igreja serve aos propósitos dos ideologistas de gênero. Por quê? Porque rouba da igreja o interesse pela profundidade da fé, porque rouba da igreja o espírito crítico da fé, porque rouba da igreja, meus irmãos, sua identidade histórica. Nós temos uma identidade histórica relacionada ao martírio, não à diversão. Nossos irmãos no passado sangraram para que nós pudéssemos ter hoje o testemunho cristão na nossa geração. Agora, a teoria ou a ideologia de gênero, ela vem sendo contestada no mundo da ciência também, e eu vou pedir que você acesse esse trabalho, chama-se Nevasky, não o Nesvasky, mas Nevasky. Essa é uma palavra nórdica que significa lavagem cerebral. E na Noruega, um jornalista, para contestar a ideologia de gênero, gravou um documentário onde ele demonstra, por A mais B, que ideologia de gênero é contra todo o aspecto da neurociência. Em 2011, ele abalou a credibilidade dos teóricos de gênero nos países escandinavos. A gente não sabe nada disso, né? Eu não conhecia o Nevasky. Passei a conhecer. Os 7 episódios estão documentadamente produzidos e estão com legenda no YouTube. São 7 episódios. O primeiro é fantástico, onde a ideia da ideologia de gênero é destruída cientificamente, com o testemunho de várias autoridades do mundo científico escandinavo.
Isto aconteceu. A sociedade escandinava começou a colocar um ponto de interrogação. Você vê, essa sociedade tem como remanescente os vikings, homens másculos, que saíram para tomar o mundo e acabaram por ser os responsáveis pela queda do Império Romano. Essa gente que tem uma tradição varonil, ninguém aqui está discutindo se a guerra tem ou não valor ou lugar, está se discutindo a varonilidade, a masculinidade, o empenho de homens escandinavos de sair e tomar o mundo. E de repente, por conta da ideologia de gênero, esses homens são feminilizados, como os homens brasileiros estão sendo feminilizados, entregando voluntariamente a direção do seu lar na mão das mulheres. Eu vejo quando eles se casam, eles chegam aqui, quem idealiza todo o casamento é ela. Ele não pode dar uma palavra, ele não pode contestar nada, ele tem que ficar calado todo o tempo em silêncio, por causa desse movimento de feminilização do homem na sociedade. Pois rapazes, coloquem suas vontades aí no meio também. Aqui há tempos teve uma noiva que queria soltar até borboleta na hora do beijo. E ele, calado, sem falar nada, quietinho. Aí casa, eles se casam, eles vão viver o casamento, e ela põe avental nele, põe um espanador na mão, põe nele uma minissaia, e ele vai ser uma mulherzinha a serviço dela. Pois mulheres, todos nós sabemos que vocês têm direito, e a primeira força igualitária, a primeira voz libertária em favor da mulher, abolicionista em favor da mulher, é esse livro aqui, que disse que em Cristo Jesus não há macho nem fêmea. Se você ler o Stark, que é aquele sociólogo que eu cansei de pedir que vocês lessem o livro dele, O Crescimento do Cristianismo, vocês vão entender que foi a maneira humana como o homem cristão cuidava da sua mulher que fez a igreja crescer, uma das razões. Então você não precisa ter medo de deixar seu marido ser homem, e ser homem aí lê-se não somente pagar as contas, mas permitir que junto com ele você chegue a decisões sensatas, decidir que ele seja o líder de formação espiritual do seu lar, da sua casa. Então nós tivemos uma reação enorme das mulheres, que vem feminilizando os homens, e os garotos que nascem na casa são ainda muito mais prejudiciais, sofrem ainda mais dessa cabeça feminista da mãe. Por quê? Porque vai criar aquele menino com tudo na mão. Aquele menino vai ser criado com todo gênero de proteção. Vai parecer, na verdade, um animal domesticado da mamãe. Aquele menino sai para trabalhar à tarde. Aquele menino tem medo do mundo. Aquele menino às vezes vai entrar numa autoescola para aprender a dirigir, não consegue tirar a carteira por conta do medo. Aquele menino se encolhe. Aquele menino começa a desenvolver uma série de dramas psicológicos em virtude do choque entre o seu DNA e o jeito de fazer da mamãe, e às vezes até o do papai também. Então, amados, Hiernevask, lavagem cerebral, vai mostrar que a gente tem que deixar o menino ser menino,
menino ser menino. Às vezes o menino sobe, vai lá em cima do armário, e a gente, desce daí menino, você vai se machucar. Ele só está sendo menino. Lá em casa são 3 meninos, três garotos. Quando eles chegam em casa, é um negócio terrível, irmão. É um negócio assim, de realmente pura energia máscula. Testosterona, flor da pele, sobem em tudo quanto é lugar, se jogam lá de cima e dão cambalhota no ar, e eu estou aqui só batendo palma, isso mesmo. Seja homem, é assim mesmo. Eu só fico imaginando uma menininha chegando no meio deles, uma menininha entrando aí no cenário e os 3 assim no entorno dela, vem, toca nela para você ver só uma coisa. Então, gente, esse movimento é um movimento que não tem fundamento científico, não tem fundamento filosófico, não tem um fundamento que nos convença, nem a mim e nem a ninguém. No vídeo, há uma filósofa de gênero chamada Catherine Eglan, uma das entrevistadas. E essa é a fala dela no vídeo. Não se interessa nem um pouco por eu não me interesso nem um pouco por esse tipo de ciência. E que é espantoso como as pessoas se interessam em pesquisar acerca dessas diferenças. Ela fez uma crítica a uma pesquisa científica, dando clara percepção de que as ideias dela eram teorias que não se validam com ciência bem feita. Os 7 episódios estão disponíveis para você no YouTube, na internet. Aproveitando esses 2 minutinhos que me faltam, uma vez que eu vou falar bastante sobre questão de violência infantil, mas crianças estão sendo violentadas nesse universo de sexualidade liberta ou libertina, porque essa ideia de abolicionismo é uma ideia marxista que começa falando lá por Marx em abolição da família, abolição do assalariado. Ele tem uma série de falas sobre isso que eu vou abordar na segunda palestra. Mas há uma violência contra a criança. Crianças devem ser criadas sem essa intervenção de despertamento sexual nos meninos e nas meninas. E não endosse isso como pai e mãe, dizendo que agora o fulaninho é namorado da fulaninha. Aí vai lá e ensina o menino a abraçar, a beijar a fulaninha, e todo mundo fica batendo palma numa exposição de ignorância e analfabetismo social que me faz chorar. E muitas vezes isso acontecendo dentro da casa do crente. As escolas devem abordar as crianças respeitando esta construção, meus irmãos, biológica sexual, que o sexo, na verdade, ele ou tem essa marca biológica, tem essa marca natural, e não inventar a ideia de que existe uma marca biológica e outra social, uma vez que a humanidade chegou até aqui fazendo uso exclusivamente da marca biológica. O Plano Nacional de Educação vem regendo os planos municipais de educação, e nós pais temos que estar atentos ao tipo de livro que o filho lê. Sabe por que muitos de nós acabamos por engolir isso? Porque nós não analisamos os conteúdos que estão sendo ministrados pelos professores nas escolas. Quantos de vocês aqui, pais crentes, que estudam com seus filhos? Meia dúzia.
grande maioria não sabe o que a criança está trazendo de lá. Outro dia um pai veio a público dizendo que a criança tinha um trabalho, ela tinha que beijar 3 pessoas do mesmo sexo e 3 pessoas do sexo diferente e narrar. O trabalho era esse, narrar o que ele sentiu. Note-se, a criança tinha 8 anos de idade. Fique atento, leia, procure saber das portarias do Ministério de Educação e Cultura, procure saber disso tudo. Tem havido uma interferência no currículo para ensinar e incentivar experiências e comportamento sexual diverso às crianças. E digo aos irmãos, e amigos e queridos, me dão a honra de me ouvir nessa manhã, que se nós não nos anteciparmos, possivelmente, nós não teremos uma nação, uma geração de cristãos daqui a mais alguns anos. Nós não teremos testemunho cristão nesse país. As igrejas se gaysarão. Os discursos serão discursos, meus irmãos, que endossam o movimento LGBT. E o que vai acontecer, só Deus é capaz de dar jeito. Posto que a Bíblia diz que na volta do Filho do Homem encontrará ele fé salvífica na terra. Com isso, nós já temos material de sobra para pensarmos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos tomar um café, vamos tomar uma água, mesmo porque também a temperatura ambiente, pelo menos a minha aqui em cima, aumentou muito, e eu tenho que colocar água na fervura da fleuma de pregador, para continuar na mesma trilha de palestrante, na sessão número 2. Amém, queridos? Vamos orar.